E o verso 10 diz: para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre o quê? A terra. Nós nascemos para reinar. Nós somos príncipes em Israel. Tenha esta visão bíblica a seu respeito. É esta visão que eu tenho a meu respeito. E que você, jovem, que você, minha irmã, você que é dona de casa, você, meu irmão, que é pedreiro, que é funcionário público, você que é profissional liberal, saiba que você, antes de tudo, é príncipe em Israel e nasceu para reinar. Por ocasião da Revolução Francesa, o povo estava completamente indignado com a tirania dos reis. E naquela ocasião o povo se revoltou, invadiu a corte e arrancou o rei Luís XVI do seu trono. E os conduziram à praça pública. E ali, diante de uma grande multidão, o rei Luís XVI passou terrivelmente pela guilhotina. A turba enfurecida marchou mais uma vez em rumo ao palácio. E ali então arrastaram a rainha Maria Antonieta, a conduziram para a mesma guilhotina. Pela terceira vez o povo marcha, e agora pega então uma linda criança, o príncipe Luís, que seria o rei Luís XVII. E ali é conduzido então para a mesma guilhotina. E quando os homens iriam tirar-lhe a vida, alguém se levantou, pediu a atenção e disse: por favor, não façam isso. Se vocês agirem desta forma com esta criança, estarão apenas conduzindo-o para o céu. Peguem esta criança e a entreguem à mulher mais ordinária de Paris, para que ela então o vista de trapos, para que ela então o crie, o eduque, o ensine a mentir, a roubar e etc. E a criança então foi, jogada nos braços daquela mulher ordinária, vestida agora de trapos. Tinha que, encontrar alimentos no lixo. Meg, nos diz os historiadores, fazia então de tudo para a criança mentir, para a criança roubar, e tentava induzi-la para o mal. E todas as vezes que Meg o tentava a mentir, a roubar, os historiadores afirmam que aquele menino fechava os punhos, e de punhos fechados, com a cabeça erguida, olhava para ela nos olhos e dizia o seguinte: eu não vou fazer isto, porque eu nasci para reinar. Dá para vocês imaginarem a autoestima desta criança? Jovens, quando vocês forem tentados a sacrificar o que vocês têm de mais importante, seus valores, suas crenças, cerrem os punhos e em Cristo digam: eu não vou fazer isto, porque eu nasci para reinar. Não há nada que fira mais a nossa autoestima do que o pecado. Quando você cai em pecado, você se sente a pior pessoa do mundo. Se sente fracassado, completamente derrotado. E aí passa a ter medo que as pessoas descubram. Passa a sentir vergonha. Sente a dor na consciência. Não participa mais dos programas da igreja, porque não se considera digno de vir aqui para a frente, cantar, pregar. E quando você é convidado para pregar, convidado para cantar, convidado para participar, você sempre se esquiva e passa a bola, a vez para outro. E você começa a se omitir. Você que antes se dedicava às atividades da igreja, você que antes, tinha a alegria da salvação, que se sentia feliz como adventista, hoje se sente triste, derrotado, fracassado, e vive num estado inconsciente de fuga, se sentindo ninguém, se sentindo desamado, desvalorizado.
Deixe-me te dizer uma coisa. Apesar do que tem acontecido em tua vida, saiba que você é extremamente amado. Que não há ninguém que te valorize mais do que Jesus Cristo. E que Ele nesta noite está disposto a te conceder o Espírito Santo, para que você seja libertado pela sua graça. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, a palavra nos diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, jovens, aí há o quê? Liberdade. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é o Senhor. A Bíblia diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o que é que há? Aí há o quê? Liberdade. Cristo nos concede o seu Espírito no ato supremo e absoluto de valorização. Cristo nos concede Deus. Deus se derrama sobre nós, porque nos valoriza e nos ama demais. E ao se derramar sobre nós, Ele nos liberta dos nossos pecados acariciados, dos nossos vícios, nos liberta, sabe, de nossos pensamentos errados, nos liberta do nosso cativeiro psíquico e espiritual, nos traz libertação e vida. Sabe, uma das maiores expressões do amor, do poder e da valorização de Deus é o derramamento do seu Espírito sobre a nossa vida. E lá encontravam-se cerca de 120, entre eles estavam jovens, donas de casa, estavam camponeses, operários, estavam os apóstolos, eram cerca de 120, que durante 10 dias estavam ali orando e suplicando o perdão dos seus pecados, libertação do seu mau humor, libertação da tendência para a desonestidade, libertação do amor pelo mundo. Durante 10 dias, e por ocasião do Pentecostes, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo ordenou, e o Espírito Santo se derramou sobre a igreja. E a palavra nos diz em Atos 2,4 que todos foram tocados, libertados, cheios do Espírito Santo, amém? E uma vez que eles estavam cheios do Espírito de Deus, todos eles cumpriram a sua missão, se levantaram diante do mundo como príncipes e proclamaram uma mensagem de vida e salvação. Deus seja louvado por isso. Agora me diz uma coisa, igreja: entre estas pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo, por acaso não estava uma mulher chamada Maria Madalena? Essa Maria Madalena não é aquela mulher que fora prostituta, que além de ser prostituta, sofreu várias humilhações a nível social? Essa mulher não teve doenças venéreas que já existiam na época? Essa mulher Maria Madalena não é aquela que Jesus disse: vai, não peques mais? Ela voltou a cair mais 7 vezes. Essa mulher não é aquela que, além de tudo, sofreu de possessão demoníaca? Vocês imaginem a autoestima de uma pessoa que foi prostituta, que caiu várias vezes e que sofreu possessão demoníaca. Esta mulher foi cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Entre estes estavam, por acaso, um líder religioso chamado Pedro? Pastor Jairo, esse Pedro não é aquele homem que dias antes negou a Jesus, traiu a Jesus? E por que dentre os 11 foi ele apontado pelo dedo do Espírito Santo para pregar o sermão que seria um marco histórico